Salve, salve galera, beleza? Tudo bem? Chegamos então aqui nessa semana 5, onde a gente vai revisar todo o conteúdo que foi visto até o momento, beleza? Aqui é Flávio, assessoria de Química, e a gente vai trabalhar nessa videoaula o livro de atividades, tá? A gente vai focar tanto no volume 1 quanto no volume 2. Recomendo fortemente que para assistir essa videoaula, você pegue lá o seu livro de atividades. Eu vou trazer alguns pontos principais, né? Mostrar para você tudo que já foi visto, o que é importante, enfim. Só que o que a gente vai focar mesmo aqui vai ser na resolução das atividades presentes no seu livro, beleza? Vou deixar algumas tarefas aí, como sempre, né? E vamos tocar o barco então, beleza? Bom, primeiramente em relação aos fenômenos nucleares, lembrando que os fenômenos nucleares são aqueles que vão acontecer no núcleo, beleza? Então eu tenho o átomo, eu tenho a eletrosfera aqui em volta, onde estão os átomos, a gente estuda os níveis de energia, os subníveis, a distribuição eletrônica, enfim, e a gente tem o núcleo, tá? Quando a gente está falando em fenômenos nucleares, a gente está pensando no núcleo. A gente está pensando na desintegração desse núcleo, que pode acontecer por meio da emissão de partícula alfa, por meio da emissão de partícula beta, ou por meio de uma radiação do tipo gama, tá? Lembrando também que a radiação do tipo alfa, ela tem um baixo poder de penetração, porque a gente tem uma partícula com uma massa maior. A gente pode pensar assim, quando a gente está pensando na partícula beta, a gente tem um médio poder de penetração, né? A gente pode pensar assim também. E quando a gente está pensando em uma partícula, em uma radiação do tipo gama, a gente tem um alto poder de penetração, porque a radiação vai ter muito mais esse poder aí então, tá? Em relação aos eventos históricos, é importante que você conheça e você se lembre de alguma dessas figuras, né? A questão da descoberta dos raios-x, a descoberta da radioatividade e a descoberta do polônio. Quando a gente está falando em questões de vestibular, talvez o importante seja você estar familiarizado com alguns desses cientistas, mas o que realmente vai importar, isso aqui vai servir mais para uma contextualização, então, no caso, mas o que realmente vai importar, digamos assim, vai ser essa tabelinha aqui, né? Então a gente tem que ter noção ali, por exemplo, da radiação alfa, que é semelhante ao núcleo do átomo de hélio e tem um poder de penetração baixo. A radiação do tipo beta, característica próxima ao elétron, poder de penetração médio, e gama é uma onda eletromagnética com poder de penetração alto, tá? Outra coisa que é bastante importante, e você já viu em aulas anteriores, são as equações de desintegração radioativa, tanto da partícula alfa quanto da partícula beta. Então lembra que eu estava falando para vocês que quando a gente está estudando esses fenômenos nucleares, o que importa é o que está acontecendo ali no núcleo. Tá? Então pode acontecer, a gente vai levar em consideração aqui as partículas alfa e beta, então o que vai acontecer com relação à massa e o número atômico desse núcleo. Tá? É isso que vai estar importando aqui para a gente. Então eu tenho um dado elemento químico aqui com um número de massa e com um número atômico. Lembrando que o número atômico se refere ao número de prótons que eu tenho no núcleo, né? E é o que também vai caracterizar, é o que vai dar a identidade a um certo elemento químico. Então, se eu tenho esse elemento, né, e eu tenho a emissão de uma partícula alfa, o que acontece com a massa? Ela vai ter que diminuir, porque tem alguma coisa saindo do núcleo. Então, a massa total ela diminui, por isso que eu tenho A, que é o número de massa, menos 4, e o número atômico também diminui em 2 unidades. Então, o número de massa diminui 4, o número atômico diminui 2. No caso da emissão de uma partícula beta, o que vai acontecer basicamente vai ser o seguinte. No núcleo, um nêutron, quando eu emito essa partícula beta, um nêutron é convertido em um próton. Então, o número atômico desse elemento químico aumenta. E é o que a gente pode ver como está sendo apresentado nessa tabelinha aqui, né? O número de massa continua o mesmo, mas o número atômico aumenta em 1 unidade devido à emissão dessa partícula beta. Beleza? E outra coisa também que é de fundamental importância é a questão da meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra radioativa se reduza à metade de sua quantidade inicial. Então, quando a gente está falando em emissão radioativa, a gente está falando também na diminuição da massa de uma determinada amostra. A gente pode pensar assim, de um certo elemento químico. Então, olha aqui, ó. Eu tenho a massa inicial, acontece a primeira meia-vida. O que é essa meia-vida? É o tempo necessário para que a minha massa inicial se reduza à metade. Então, se eu tinha 4
eu vou ficar monitorando ali quanto tempo que demora, a gente pode pensar assim, né? Quanto tempo que demora para que aquela massa de 4 se torne 2. Depois, quanto tempo que essa massa de 2 se torne 1. E esse tempo de meia-vida, ele vai ser sempre constante. Então, eu tenho aqui, ó, a minha primeira massa inicial, minha primeira meia-vida, né? Eu chego pela metade. A segunda meia-vida, metade da metade, que é o quarto. Metade da metade da metade, que é o oitavo. Então, aqui eu tenho 3 tempos de meia-vida. Beleza? Então, vamos lá para a resolução de exercícios para que isso se torne um pouco mais claro, né? Então, novamente, eu estou lá no livro de atividades, atividade número 19. Então, ele fala assim, ó, o tório é um elemento ligeiramente radioativo que ocorre de forma natural na Terra e pode ser encontrado na maioria dos tipos de rocha e solos, sendo cerca de 3 vezes mais abundante que o urânio. Beleza. Um dos isótopos do tório, o tório 228, lembrando que aquele 228 é a massa, tá? E aí você já tem uma informação que é bastante importante. Ao emitir uma partícula alfa, eu recomendo que você vá lá e olhe, partícula alfa, né? Tem número de massa 4 e número atômico 2, semelhante ao núcleo do hélio. Então, se eu emitir essa partícula alfa, eu vou ter diminuído meu número de massa em 4, né, e meu número atômico em 2. Se transforma em um átomo de rádio. Determina o número atômico e de massa do radioisótopo produzido por esse decaimento. E ele te deu todas as informações necessárias, né? Você tem o tório, você tem o número atômico e aqui você tem o número de massa. Está emitindo uma partícula alfa. Aí a coisa fica bastante simples, né? Tenho o tório, emito uma partícula alfa, número de massa, tá vendo? Reduz em 4, número atômico reduz em 2. Na verdade, é só fazer uma continha de menos, que é bastante simples, é bem tranquilo. Beleza? Vamos resolver mais um desse tipo aí. Deixa eu só dar uma descida aqui, a coisa fica mais simples. Os elementos químicos podem ser divididos em naturais, que se encontram na natureza, e artificiais, que são produzidos em laboratório. Em 1940, uma equipe liderada por Glenn T. Seaborg e Edwin McMillan, na Universidade de Califórnia, em Berkeley, sintetizou pela primeira vez o elemento plutônio, né? Então, como é que você chega nessa síntese desses elementos químicos? Entre as etapas envolvidas na produção artificial do plutônio, tem-se. Então, você parte ali do urânio, que tem uma massa de 239, e ele te deu aqui, ó, número atômico de 92, né? Então, você tem aqui em cima 239, embaixo 92. Emito uma partícula beta e, novamente, emito uma partícula beta. Então, são, total, né, 2 partículas betas que são emitidas. E ele quer o quê? Ó? Ele descreve por meio de equações radiativas cada uma dessas etapas. Lembrando que quando emito uma partícula beta, tá, o meu núcleo, o número de massa dele continua constante. Então, isso não muda. O que muda é que um nêutron se converte em um próton. Devido a essa conversão do nêutron em próton, o meu número atômico aumenta em 1 unidade a cada emissão beta emitida por esse núcleo. Beleza? Então, vamos ver como é que isso fica, né? Se tornando uma coisa bastante simples. Então, eu tenho urânio, emito uma partícula beta, aumenta em 1 unidade o meu número atômico. Pego esse mesmo elemento químico aqui, emito mais uma partícula beta e aumenta em mais 1 unidade o meu número atômico, né? Então, partindo do urânio, chegando aqui ao plutônio, eu tenho um aumento de 2 unidades no meu número atômico. Beleza? Então, vamos para mais um. O gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. Tá? Por meio da observação gráfica, determina o valor da meia-vida para esse isótopo radioativo. Então, você se lembra lá, né? A gente está falando de meia-vida. Então, uma coisa bastante importante. Então, eu tenho uma massa inicial, tá? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que eu saia dessa massa inicial e chegue à metade dessa massa, tá? Então, olha ali, ó. Qual que é a minha massa inicial? É 8. É 8 quando? No meu tempo zero. Tá? Se eu quero saber o tempo de meia-vida, eu tenho que ver quanto tempo que demora para que eu chegue na metade dessa concentração inicial, que era 8. No nosso caso, é 4. Né? Cheguei em 4, eu vou ver quanto tempo eu demoro para chegar. Você olha ali no gráfico, você já tem a curva, né? Coisa mais simples do mundo, e você olha ali que é mais ou menos 2 minutos. Tá? Então, o que eu tenho aqui? 8, concentração inicial. Tempo de meia-vida, 4. Quanto tempo? 2 minutos. E se eu quiser saber
o próximo tempo de meia-vida. Então, de 4 eu veria para 2, que daí é a metade dessa concentração. De 4, venho para 2. Venho aqui no gráfico e olho outro tempo de meia-vida. E você pode fazer isso indefinidamente, né? Lembrando que essa é uma curva logarítmica, tá? Então isso nunca vai chegar no zero. Vai tender a zero, mas não vai chegar no zero. Beleza? Então, graficamente, conclui que a meia-vida do radioisótopo é de aproximadamente 2 minutos. Então, aproximadamente a cada 2 minutos, a minha massa se reduz pela metade. Então, se eu tinha 8, passa 2 minutos, eu vou para 4. Passa 2 minutos, eu vou para 2, e assim por diante. Tá? Essa seria basicamente a ideia. Vamos lá, mais uma então. Tudo isso levando em consideração essa ideia de tempo de meia-vida, né? FUVEST. Mediu-se a radioatividade de uma amostra arqueológica de madeira, verificando-se que o nível de sua radioatividade, devido ao carbono 14, era 1/16 do apresentado por uma amostra de madeira recente. E aí, então, aí a gente tem uma informação muito importante, né? Esse 1/16 ele vai me dizer quantos tempos de meia-vida eu tenho, né? Então, se eu tenho 1 e vou para meio, eu tenho 1 tempo de meia-vida. Se eu vou para 1/4, eu tenho 2. Se eu vou para 1/8, eu tenho 3. Se eu vou para 1/16, eu tenho 4. Né? Então, você sabe que você tem 4 tempos de meia-vida. Sabendo que a meia-vida do isótopo carbono 14 é 5,73 vezes 10 ao cubo anos, a idade em anos dessa amostra é. Então, você tem duas informações aí que são extremamente importantes. Ele te deu, né, de maneira implícita, quantos tempos de meia-vida essa amostra, né, passou e quanto que vale esse tempo de meia-vida, quantos anos efetivamente se dá esse tempo. Né? Então, aqui, ó, ele te deu essa informação. Eu tenho a amostra inicial, que é 1, como se fosse 100%, digamos assim. Né? Passou uma meia-vida, chegou metade. Passou outra meia-vida, chegou a metade da metade, que é 1/4. Passou outra meia-vida, metade de novo, que é 1/8. Passou outra meia-vida, que é metade de novo, que é 1/16. Então, eu tenho 4 tempos de meia-vida, né? Conforme está indicado ali. E eu sei que cada meia-vida é de 5,73 vezes 10 ao cubo anos. Então, é só multiplicar, né? 4 tempos de meia-vida vezes o tempo de meia-vida efetivamente, né? Que seria 5,73 vezes 10 na quarta anos, né? E isso vai me dar 2,29 vezes 10 a quarta. Só se lembrando que é uma questão fundamental, uma questão muito importante, é a questão da notação científica, né? Que ali ele usou 10 ao cubo, como resposta ele tinha 10 a quarta. Então vale muito a pena se dar uma olhadinha nisso aí, que isso daí é uma coisa fundamental e é muito importante. Beleza? Pessoal, então, de tarefa, né, você vai pegar esse seu livro de atividades, volume 1, páginas 26 a 28, e você vai fazer as atividades 21 e de 25 a 28, né? Então, 25, 26, 27 e 28. Aí fechamos toda essa ideia de fenômenos nucleares, matamos todos os exercícios ali relativos ao livro de atividades, volume 1, beleza? Então agora, vamos dar continuidade aí, agora a gente vai voltar para a querida tabela periódica, que eu sei que você ama, que você adora, e vamos retomar isso aí um pouquinho, mas eu tenho certeza que você já se lembra, né? Então a gente tem os períodos, que se referem aos níveis de energia, e a gente tem os grupos. Lembrando que os elementos que estão no mesmo grupo, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes, né? E uma dessas... um dos motivos pelos quais ele tem essas propriedades semelhantes é devido aos elétrons na camada de valência, né? Nós temos os elementos representativos, que vão obedecer aí a regra do octeto. Lembra, eu quero ter 8 elétrons na minha camada de valência. Eu vou ter alguns grupos que vão perder elétrons, e eu vou ter alguns grupos que vão querer receber esses elétrons, né? Para que eu consiga, então, alcançar, finalmente, 8 elétrons na camada de valência, fica parecido com um gás nobre, tá? A gente tem também os elementos de transição, ali não está, mas chamados elementos de transição externa, que são esses em laranja aí, e os elementos de transição interna também, são os elementos que a gente pode pensar que tem uma constituição um pouco mais complexa, distribuição de níveis de energia, ele segue um outro padrão, a gente pode pensar assim, claro que ele obedece a distribuição de Linus Pauling, mas ele obedece a um outro padrão, e por isso a gente deixa eles meio de lado aqui no ensino médio, porque, como eu já tinha dito anteriormente para vocês, eu prefiro que você tenha uma visão em extensão do que em profundidade, né? É importante você saber manusear a tabela periódica e, quiçá,
ter algum interesse, né, por essa coisa tão extraordinária, tá? Lá no seu livro de atividades também, uma coisa que é bastante importante, que vai te ajudar no desenvolvimento de habilidades de organização e sistematização, é esse mapa mental, né? A gente pode pensar assim. Então a gente tem os elementos químicos que são classificados em representativos e que tem seu subnível mais energético em S ou P. Tá? A gente vai resolver uma questão onde eu vou rememorar algumas dessas questões para você. E a gente tem ali, ó, grupo 1, também chamado de metais alcalinos, grupo 2, metais alcalinos terrosos, grupo 13, grupo do boro, grupo 14 do carbono, 15 nitrogênio, 16 calcogênios, 17 halogênios, 18 gases nobres, elementos representativos, né? Os elementos de transição externa, que vão ter o subnível mais energético no nível D, e transição interna, subnível mais energético em F, beleza? Tem que decorar isso aqui, você tem que ter uma ideia, né? Você tem que saber olhar, por exemplo, eu vou mostrar para vocês ali também que eu já tinha mostrado, olhar para aquilo ali e tentar compreender. Claro que decorar não faz muito sentido, né? Tem algumas questões de vestibular que os caras ainda pedem decoreba, tá? Mas isso não tem sido uma tendência ultimamente. É muito mais uma questão de interpretação, de compreensão daquilo que está sendo apresentado numa questão, beleza? E só lembrando também que a gente tem os elementos artificiais e os elementos sintéticos, né? Lembrando que todos os elementos depois do urânio, eles são artificiais. Eles são chamados de transurânicos. Antes do urânio, são chamados cisurânicos. E os artificiais são o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio. Beleza? É muita informação, né? Mas aí você já viu tudo isso, a gente só está relembrando alguns aspectos, alguns pontos principais. Lá também no seu livro de atividades é importante você rememorar algumas coisas, algumas características, né, de alguns grupos da tabela periódica que a gente já viu também. Os metais são em maior quantidade, representam ali, 70% da tabela, 75% da tabela periódica. Só o mercúrio, que é um líquido, conduz calor e eletricidade, enfim, tendência em formar cátions, tendência em perder os elétrons na camada de valência. Os não metais são 12 elementos químicos. Também tem os gasosos, ali, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro, o bromo, que é líquido em temperatura ambiente, né, tendência em formar ânions, tendência em receber elétrons, para daí então atingir o octeto completo. Semimetais, que a gente já viu que essa caracterização ela não está mais em voga atualmente, mas é que é importante que você se lembre disso aí por causa das características únicas que os semimetais apresentam, né? São 7 elementos químicos ali, com destaque especial para o silício. Não que os outros não sejam importantes, mas o silício fala-se muito atualmente, é importante que você conheça. Tá? São bons semicondutores. Enfim, são utilizados muito em informática, em aparelhos eletrônicos. Os gases nobres, né? 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2. E o hidrogênio, que é o elemento mais abundante do universo, é um gás e reage praticamente com todos os elementos da tabela periódica. Beleza? A gente já falou de tudo isso e vamos para as atividades. Então, determinado elemento químico está localizado no grupo 17 e no terceiro período da tabela periódica. Sobre esse elemento foram feitas as seguintes afirmações. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, beleza? O que eu vou fazer aqui com vocês tem que decorar isso aí, Flávio? Não precisa decorar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês a tabela periódica. Então a gente vai ver ali, ó, grupo 17, você já sabe que está aqui, primeiro, segundo, terceiro período. Então o elemento químico ao qual ele se refere é o cloro, beleza? Então vamos lá. Analisar as afirmativas. Eu tinha que saber já de antemão que era o cloro? Não precisa decorar isso. Tanto que essa atividade é para você consultar a tabela periódica, né? Essa que é a ideia. Então, apresenta 3 níveis de energia. Pô, ele falou ali, está no terceiro período, né? Então, com certeza apresenta 3 níveis de energia. Sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5. Olha, se tem 3 níveis de energia, você teria que ter, naquela distribuição eletrônica ali, você teria que ter algum 3 ali, né? 3S2, alguma coisa assim, enfim, né? Só para você já ir se familiarizando com tudo isso. Então, com certeza não, porque ele só tem 2 níveis de energia, né? Tá ali, ó. Sua distribuição eletrônica é. Aí você teria que pegar lá o número atômico e fazer essa distribuição, que é o que ele vai pedir ali no último item, tá? Mas enfim, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então aqui eu tenho 3 níveis de energia e 5 mais 2, 7 elétrons na camada de valência, beleza?
Está localizado no grupo dos calcogênios. Poxa vida, calcogênios é o grupo 16, é o grupo do oxigênio, né? Está localizado no grupo dos halogênios, tá? E tem número atômico igual a 17. Pô, esse é fácil, né? É só você ir contando. O número atômico sempre se dá em ordem crescente, né? Então você vai contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem número atômico igual a 17, então é verdadeiro. Beleza? Vamos ali, deixa eu sair daqui para não atrapalhar a sua visão. Com relação à classificação dos elementos químicos e suas propriedades, relacione corretamente as colunas, né? Então eu tenho ali metais, não metais, semimetais, hidrogênios, gases nobres. Tudo isso é para você realmente se familiarizar, né, com essas classificações da tabela periódica. Então vamos lá. Apresentam de 1 a 3 elétrons na camada de valência, portanto tendem a formar cátions. Falou tende a formar cátions, eu já sei que é um metal, então o número 1 ali. É o mais abundante do universo. Pô, nem precisa terminar de ler, né? Em estado gasoso em condições ambientes. É claro que é o hidrogênio. Constituem cerca de 75% dos elementos da tabela periódica. Acabei de mostrar ali para vocês. Esses são os metais. Apresentam alta estabilidade química. O próprio nome deles já diz, são gases nobres. Tem a nobreza ali no seu nome, então eles não se misturam, né? Encontra-se nas formas sólida, líquida e gasosa, sendo o elemento bromo o único no estado líquido, né? Lembra que o mercúrio é o líquido nos metais, o bromo é o líquido nos não metais. São formados por 7 elementos: bromo, silício, germânio, acetato, antimônio, telúrio e polônio. São os semimetais. Beleza? Acho que isso aqui foi bem tranquilo. Mais uma ali então para a gente fechar. A tabela periódica dos elementos é uma base de dados que possibilita prever o comportamento, propriedades e características dos elementos químicos. Com as informações que podem ser obtidas da tabela periódica, relacione os elementos apresentados na coluna da esquerda com a informação da coluna à direita, que indica a respectiva distribuição dos elétrons nos subníveis de último de energia ocupado no estado fundamental. Beleza. Essa questão você pode achar que é difícil, que é complicada e tal, mas eu vou fazer o uso do seu material e vai facilitar bastante e vai te ajudar a compreender tudo isso. Então, o que isso se refere, né? Então, eu fiz uma comparação entre a tabela aqui representada por blocos e a tabela periódica usual. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que esse elemento aqui, que está aqui, por exemplo, que é o sódio, ele vai ter a distribuição eletrônica dele final, digamos assim, ali em S1. Então, eu sei o nível de energia que ele está, enfim, a última distribuição dele seria 3S1. Mas eu sei que vai acabar no subnível de energia ali em S1. Se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, o flúor, né, eu sei que ele está no segundo período e o subnível de energia dele é o P5. Tá? Então, o que essa tabela está me dizendo? Está me dizendo em qual subnível de energia que meu último elétron vai ser distribuído. Tá? Isso me ajuda a compreender um pouco a maneira como a tabela periódica está organizada e está sistematizada, e que é basicamente o que esse exercício vai pedir para vocês. Tá? Então vamos pegar ali, por exemplo, a gente vai ter que fazer essa associação. Peguei ali, por exemplo, o rádio. Tá? Você não tem que saber onde que ele está na tabela periódica, você tem que ter uma decorado assim, né? Mas você vai consultar a tabela periódica. O rádio está ali. Né? Encontrei ele aqui, então ele, fazendo a correspondência entre essas duas tabelas, eu sei que ele está nessa posição. Então eu sei que a distribuição dele vai acabar em S2. Aí você procura ali na configuração no último nível, o rádio está em S2. Beleza? Simples assim. Agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa para o polônio. Tá? Onde é que está o polônio? O polônio está aqui, ele vai ter a última distribuição dele em P4. Tá? Então eu distribuí aqui, ó, S1, S2, depois P1, P2, P3, P4. Então o último nível dele vai ter a distribuição S2, P4, que é o que está marcado aqui, ó, em Y. É o S2, porque esse nível está completo. Depois vai começar a preencher o próximo nível, que é o P, e ele vai ter 4 elétrons preenchidos nesse nível. Beleza? Com isso, a gente já mata, a gente já encontra a resposta, que é ali o item D, tá? No bromo não apresenta ali, e o outro é o estanho, que você pode fazer esse mesmo exercício para tentar compreender.
Beleza? Pessoal, em relação à tarefa, então, vocês vão fazer ali no livro de atividades, volume 2, páginas 5 a 9, vocês vão fazer o 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, tá? Muitos deles são de manusear a tabela periódica, então eles são bem simples assim, não tem muito segredo, tá? É bem tranquilinho, é bem legal, então sempre tenha a tabela periódica ao seu lado, né? Esteja sempre com ela ali, que com certeza vai te ajudar bastante e vai ser bem tranquilo fazer essas atividades, beleza? Espero que tenha ajudado aí essa live, foi uma coisa bem simples, né? Fenômenos nucleares ali, tem que saber algumas coisas daquela tabela e conhecer um pouco mais, manusear a tabela periódica, que com certeza vai facilitar e muito aí a sua vida. Beleza, meus camaradas? Até uma próxima e valeu!